Olá pessoal, bom dia, eu espero que vocês estejam bem. Este vídeo eu vou discutir, fazer uma análise das questões comentadas da apostila, tá? Sobre a Grécia, o capítulo 6 e 7, ok? Então eu gostaria que vocês pegassem a apostila de vocês, a página 15, vamos iniciar com a primeira questão. Não vamos se alastrar muito para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Então, a questão número 1. No território da antiga Grécia existiam dezenas de cidades-estados, destacando-se Atenas, Tebas, Mégara, Esparta, Corinto, Mileto e Argos. Acerca das cidades-estados, é correto afirmar que: letra A. Compunham um mosaico de experiências e eram politicamente autônomas. B. Possuíam uma organização econômica solidária. C. Mantinham política e administração comuns. D. Possuíam princípios religiosos antagônicos. E. Estavam unidas na política de organização do Mediterrâneo. Pessoal, a questão E não está correta por quê? Porque elas não estavam unidas na política, de organização. Eram cidades-estados autônomas, cada um tinha a sua característica própria, a sua administração própria, as suas leis e o comportamento social, político, religioso. Então, por isso que não é a letra E. Possuíam princípios religiosos antagônicos. Quando eu falo antagônicos, é porque são diferentes, mas nós temos que entender que os gregos, os helenos, eles tinham princípios religiosos em comum, eles compartilhavam a mesma religião, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, Então, a D não está correta. Letra C. Mantinham política e administração comum? Não, cada cidade-estado tinha sua própria política, sua própria administração. Então, por isso que a letra A está correta. Compunham um mosaico de experiências e eram politicamente autônomas. Mosaico, é uma série de características, e experiências, no caso, politicamente autônomas, ou seja, cada cidade tinha suas próprias leis, costumes, e nenhuma interferia na outra. Vamos lá então? Então, a questão número 1 é a letra A. 2. Vivemos sobre uma forma de governo que não se baseia nas instituições de nossos vizinhos, ao contrário, servimos de modelo a alguns, ao invés de imitar outros. Seu nome, contudo, depende não de poucos, mas da maioria, e democracia. É democracia. Nela, enquanto no tocante às leis, todos são iguais, pois a solução de suas divergências privadas, quando se trata de escolher se é preciso distinguir em qualquer setor, não é o fato de pertencer a uma classe, mas o mérito que dá acesso aos postos mais honrosos. Inversamente, a pobreza não é razão para que alguém, sendo capaz de prestar serviços à cidade, seja impedido de fazê-lo pela obscuridade de sua condição. Conduzimos-nos liberalmente em sua vida pública e não observamos com uma curiosidade suspicaz a vida privada de nossos concidadãos. Pois não nos ressentimos com o nosso vizinho, se ele age como lhe apraz, nem o olhamos com ares de reprovação, que, embora inócuos, lhes causariam desgosto, ao mesmo tempo que evitamos ofender os outros em nosso convívio privado, em nossa vida pública, nos afastamos da ilegalidade, principalmente por causa de um temor reverente, pois somos submissos às autoridades e às leis, especialmente aquelas promulgadas para socorrer os oprimidos e as que, embora não escritas, trazem aos transgressores uma desonra visível a todos. Esse texto quem escreveu foi Tucídides, tá? No livro História da Guerra do Peloponeso. Então, a partir da leitura do texto do ateniense Tucídides e dos conhecimentos sobre a cidade-estado, polis, na Grécia Antiga, considere as afirmativas que seguem a seguir e assinale a alternativa que contém a opção correta. Vamos lá então. Alternativa 1. Originadas de grupos familiares, gênos, as cidades-estados representavam unidades politicamente autônomas e autossuficientes, o que contribuiu para o isolamento territorial e marítimo no período clássico.
2. A educação militarista em Atenas foi difundida como modelo de todas as polis gregas em função da necessidade da expansão marítima. 3. No período clássico, a democracia ateniense permitia aos cidadãos a participação direta nas instituições da polis, diferentemente, por exemplo, da mão de obra escrava. 4. A eclésia e o ostracismo eram instituições fundamentais para o exercício da democracia e da vida pública dos cidadãos atenienses, pois eles eram submissos às autoridades e às leis. Pessoal, a número 1 não está certa por quê? A primeira parte da questão, originadas por grupos familiares, gêneros e cidades-estados, representavam politicamente autônomos e autossuficientes. Sim, mas isso não contribuiu para o isolamento territorial e marítimo, porque eles praticavam, né, o comércio. A 2. Também não está certa porque a educação em Atenas não era militar. A educação em Esparta era militar. A 3, por isso que a 3 e a 4 estão corretas, né? No período clássico, a democracia ateniense permitiu aos cidadãos a participação direta nas instituições da polis, né? Como eu já tinha explicado no vídeo para vocês. E a 4, a eclésia e o ostracismo eram instituições fundamentais para o exercício da cidadania e da vida pública dos cidadãos atenienses, pois eles eram submissos às autoridades e às leis, como no próprio texto de Tucídides já explica. Ok? Então a resposta correta da 2 é a E. Número 3. No V século a.C., Atenas emergiu como uma proeminente cidade-estado, polis grega, marca a única alternativa que condiz com a organização política e econômica ateniense. Então está pedindo ali a organização política e econômica de Atenas. Letra A. O modelo de democracia ateniense é uma criação da era moderna, uma sociedade escravizadora, escravizadocrata, onde mulheres nada decidem e só os homens com posses é que podem votar e ser votados, não pode ser mesmo aceito como democracia? Pessoal, o modelo de democracia ateniense, as mulheres eram sim excluídas, né? Mas o final do texto, da questão número 1, não está errado, não está certa. Por quê? Depois do período clássico, os cidadãos também, todos os cidadãos puderam votar, né? Escolher participar da vida pública. A B. Atenas não conseguiu crescer o comércio terrestre e marítimo, mesmo tendo desenvolvido seu sistema político democrático, já ao contrário de outras cidades-estados gregas, não se situava na costa. Sim, Atenas conseguiu sim contribuir, né, com o comércio marítimo, então não está correta. C. A formação de uma economia escravista contribuiu para o florescimento da civilização urbana democrática ateniense, pois liberou os cidadãos livres do trabalho, dando-lhes tempo para se dedicarem à vida política e social da polis? Sim, porque enquanto os escravos trabalhavam, os cidadãos atenienses estudavam, aprendiam filosofia, a arte, a política, a retórica, né? A questão C está correta. Por que a D não está correta? Ao contrário de todas as outras cidades-estados gregas, em Atenas se aceitava que estrangeiros participassem das assembleias que decidiam o funcionamento da sociedade, e isso a colocava como polis mais democrática de toda a Grécia clássica? Não, gente, os estrangeiros não tinham poder de voto. Tá? Quem votava eram os cidadãos atenienses, maiores de 18 anos, que tinham parentescos, pai e mãe atenienses, certo? A letra E, por que está errada? A existência de clãs e tribos alfabetizados, independentes, econômica e militarmente, pouco contribuiu para o desenvolvimento da democracia, já que defendiam formas de governo tiranos ou autocratas? Não. Pessoal, em Atenas, como eram cidades-estados, algumas cidades como Atenas, já viviam um processo de democratização e participação política, enquanto outras cidades, como por exemplo Esparta, vivia tirania ainda. Então ali,
Isso pouco contribuiu, né? Está totalmente errado. Então vamos tomar cuidado com essas palavras que faz a gente confundir. A questão número 4. Então a número 3, a questão 3, a letra certa é a C. Na 4, sobre a organização social, econômica e política de Atenas. Na Antiguidade Clássica, analise as seguintes afirmativas. Número 1. Foi uma cidade-estado grega localizada na Ática, não apresentou desenvolvimento econômico em virtude da extrema pobreza da região? Pessoal, será? Será que ela era pobre? Não teve um desenvolvimento econômico? Teve, né? Teve um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento intelectual, político. Então, a 1 não está certa. Em Atenas, apenas os descendentes dos primeiros moradores tinham o direito a participar da política? Sim, está certo. No começo, é só apenas os filhos, né, dos atenienses tinham esse direito. 3. Destacou-se por ser o berço da democracia? Ok, foi o berço da democracia. 4. O político e legislador Solon fez uma ampla reforma política social, estabelecendo o fim da escravidão por dívida e a dissolução de terras aos antigos proprietários endividados? Muito bem, comentei no vídeo sobre o Solon, então a questão certa é a letra D. Vamos dar continuidade? Número 5. Sobre a democracia ateniense, analise as afirmativas a seguir. Número 1. Escravidão e democracia. Aparentemente, não há duas palavras mais incompatíveis. Entretanto, não é exagero dizer que a democracia ateniense dependia da existência da escravidão. 2. A democracia ateniense era direta. Todos os cidadãos podiam participar da Assembleia do Povo, que tomava as decisões relativas aos assuntos políticos em praça pública. 3. Nem todos os atenienses eram considerados cidadãos. Contudo, os cidadãos era concedida liberdade individual, igualdade em relação aos outros cidadãos perante a lei e o direito de falar na Assembleia. Pessoal, todas as alternativas estão corretas, tá? A primeira, sim, aparentemente nós entendemos que são antagônicos escravidão e democracia, mas a escravidão, ela servia como base para a democracia, porque enquanto as pessoas influentes da cidade estavam trabalhando em questões políticas, né, os escravos trabalhavam. A 2 também está certa, era uma participação ateniense era direta, e a 3 também, nem todos os atenienses eram considerados cidadãos. Então a letra certa é a A, da 5. 6. Sobre a civilização grega, são feitas as seguintes afirmações. Os gregos, também chamados de helenos, constituíam um império territorial que abrangia todas as terras situadas às margens do mar Mediterrâneo. 2. A civilização grega apresentou um maior desenvolvimento econômico se comparada a outras civilizações da antiguidade, em virtude da união política e administrativa. 3. A Grécia Antiga ficou conhecida na história como uma civilização trabalhadora e pacífica. Não há registro de guerras entre os povos gregos. Pessoal, a 6, nenhuma das alternativas está certa. Por quê? Os gregos, também chamados de helenos, sim, eram chamados de helenos, constituíam um império territorial que abrangia todas as terras situadas à margens do mar Mediterrâneo? Não era todas. Eles tinham muitas terras, muitas colônias, né? Mas não era todas. A 2. A civilização grega apresentou maior desenvolvimento econômico se comparada às outras civilizações? Não, porque temos civilizações antigas também que tiveram, não foi a maior civilização, né? Por quê? Porque não teve uma união política e administrativa, as civilizações gregas eram separadas em cidades-estados. E a 3 não está certa, por quê? Porque a Grécia Antiga ficou conhecida na história como uma civilização trabalhadora e pacífica. Não há registro de guerras entre esses povos, muito pelo contrário, a Grécia lutou muito durante a antiguidade para conquistar os territórios que ela alcançou ao longo da sua história. Então a questão certa é a letra E.
7. Compreende-se assim o alcance de uma reivindicação que surge desde o nascimento da cidade na Grécia Antiga. A redação das leis, ao escrevê-las, não se faz mais que assegurar-lhes permanência e fixidez. As leis tornam-se bem comum, regra geral, suscetível de ser aplicada a todos da mesma maneira. Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia Antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo, buscava garantir o seguinte princípio: a. Isonomia, igualdade de tratamento aos cidadãos; transparência, acesso às informações governamentais; tripartição, separação entre os poderes políticos estatais; equiparação, igualdade de gênero na participação política; elegibilidade, permissão para a candidatura aos cargos políticos. Pessoal, essa questão aqui, a letra certa é isonomia, que é o quê? A igualdade de tratamento dos cidadãos, tá? Não tinha, as outras questões não têm acesso às informações governamentais, não, porque quem participava era quem tinha, né? Participava quem eram os cidadãos, não tinha separação de poderes, enfim. A questão da letra 7 é a A. Daí no capítulo, na página 26, nós temos mais atividades. Vamos lá. Então, vamos lá. Na página 26, número 1, a influência da cultura clássica grega é encontrada nas Olimpíadas, na filosofia, na matemática, nos padrões estéticos e em muitas outras áreas. Assim como as Olimpíadas, as peças teatrais tiveram sua origem nas homenagens feitas aos deuses. Nesse sentido, pesquise informações a respeito do teatro grego. Quais eram os estilos encenados? Quem foram os principais autores? Quem eram os atores? Depois anote as informações pertinentes. Pessoal, essa questão aqui vocês vão fazer a pesquisa, tá? Lembrando, né, da questão cultural, o drama e a comédia, mas vocês podem estar pesquisando para fazer para ter uma resposta aí mais rica, com mais informações. 2. Uma das principais expressões da arte grega, o teatro, tem suas origens ligadas às dionísicas, que vem de Dionísio, né? Dionísicas. Festas em homenagem a Dionísio, deus do vinho. Dos gêneros clássicos do teatro grego, originaram-se desses festivais são eles: melodrama, tragédia, drama e pantomima, tragédia e drama, vaudeville, comédia e tragédia e comédia. No caso das festas ligadas ao deus do vinho, era tragédia e comédia, tá, gente? A letra certa é a E. A sociedade humana, por meio da produção cultural, constrói seu conhecimento sobre a natureza e procura decifrar os mistérios do universo. Na antiguidade grega, o teatro, letra A, conseguiu sintetizar as preocupações religiosas da sociedade, criticando as concepções mitológicas dominantes. Pessoal, eles usavam o teatro para difundir, então, as questões religiosas e mitológicas, né? Então, essa não está certa. Teve suas encenações ao ar livre, bastante admiradas, com atores do sexo masculino usando máscaras nas representações? Sim, né? O teatro era ao ar livre e somente os homens participavam e eles usavam máscaras. C. Por que a C não está certa? Divertiu o povo com suas comédias cheias de ironia filosófica, evitando a representação de temas sobre as angústias humanas? Não. Eles representavam angústias humanas, sim, no teatro, né? Como nós representamos hoje. Hoje o teatro imita a vida, né? A arte imita a vida. Representou a vida confusa dos deuses gregos, contribuindo para esvaziar o poder dos mitos e da aristocracia? Não, muito pelo contrário. O teatro, ele contribuiu para dar sentido à mitologia grega, né? Para dar sentido ao poder dos nobres também. E foi a expressão das preocupações filosóficas de seu povo, divulgando
uma ética democrática sem ligação com a religião? Foi, sim, uma expressão das preocupações filosóficas do seu povo, divulgando uma ética democrática com ligação à religião. Então, por isso que essa está errada. Então, a gente sempre tem que lembrar que a arte e a religião estavam intimamente relacionadas na Grécia. Então, a questão 3, a letra certa é a B. 4. Leia o fragmento a seguir. No Brasil, as cirurgias plásticas já são parte do cotidiano. Conjugadas a um ideal de beleza moderno, técnicas de definições do corpo, como as propagandas pelas academias de ginástica, personal trainers, etc., aparecem como possibilitando a qualquer pessoa ter um corpo perfeito. Com base no texto, são feitas as seguintes afirmações. Número 1. Na antiguidade, os gregos não se preocupavam com a beleza física do corpo humano, pois para eles apenas o intelecto deveria ser exercitado? Não. Na Grécia Antiga, eles se preocupavam muito, sim, com o corpo, tá? Porque para eles era a expressão, né? O corpo era a expressão de uma divindade, então eu tinha que cuidar bem do meu corpo, porque eu representava, né, a questão da harmonia, da beleza. 2. A harmonia era valorizada nas representações artísticas gregas, que serviram de influência para a civilização romana e, consequentemente, para toda a civilização ocidental. Sim, a harmonia era muito valorizada, tanto é que muitos filósofos falam sobre a questão da harmonia, né? Aristóteles, né, principalmente, Platão. Então, a harmonia, sim, era valorizada, tanto é que eles buscam ter um padrão harmônico nas esculturas, né, nas pinturas, na arquitetura. 3. A busca pelo belo, que tem forma perfeita e proporções harmônicas, era uma característica grega que acabou influenciando a sociedade brasileira, visto que se tornou comum a busca pelo corpo perfeito? Sim, na verdade, né, essa busca pelo belo aí que os gregos tanto almejavam, acabou influenciando não só a sociedade brasileira, mas o mundo ocidental todo, né? O que é o bonito, o que é o feio, a questão da estética. E não é só a questão da estética humana, tá, pessoal? É uma estética de forma geral. Então, a número 4, a questão certa é a letra E. 5. A respeito das influências culturais gregas, analise as seguintes afirmações. Essa é uma questão, uma somatória, tá? Número 1. Os gregos obtiveram destaque nas artes, especialmente na escultura, que com seu caráter antropocêntrico muito influenciou a arte moderna ocidental? Sim. Tá, pessoal? A gente sempre tem que lembrar as características religiosas dos gregos é antropocêntrica, ou seja, os deuses, eles têm tanto virtudes como defeitos humanos. Então, antro, humano, tá? No centro humano, tá? Ok? Então, a número 1 está correta. 2. Os gregos foram notáveis legisladores e o direito foi considerado a principal influência grega à civilização ocidental? Não, pessoal, os gregos, a questão da filosofia, da arte, mas a questão do direito, a principal influência é a romana, tá? Então, a 2 não está certa. 4. Os gregos influenciaram o mundo ocidental com a democracia e os Jogos Olímpicos, que ainda se fazem presentes na atualidade. Sim, agora já respondo a questão de cima. Então, os gregos influenciaram a arte, né, os jogos e principalmente a questão política. Então, a 4 está certa. 8. A filosofia pode ser considerada uma notável influência dos gregos ao pensamento contemporâneo ocidental? Sim, a filosofia, né, que nasceu na Grécia Antiga, os primeiros pré-socráticos, né, e depois se seguiram com os filósofos da natureza, Sócrates, Platão, Aristóteles, né, vieram aí trazendo uma filosofia que vai estar influenciando todo o pensamento contemporâneo ocidental, o nosso pensamento atual. 16. O teatro grego também pode ser considerado uma influência artística para a atualidade? A tragédia e a comédia foram estilos criados pelos gregos e encenados para muitas pessoas em seus anfiteatros públicos? Sim, correto. De acordo com as afirmações, então,
a resposta correta é 29, ok, pessoal?